Oi gente, aqui é a Ana Lu e hoje eu resolvi fazer um vídeo mostrando o processo do meu desenho, de como eu faço um retrato e tudo mais. E se vocês quiserem desenhar comigo, eu ia adorar ver o que vocês fizeram durante o vídeo. E para o vídeo não ficar muito longo, eu já deixei o esboço pronto, porque eu não percebo quanto tempo eu demoro para fazer um desenho. Para vocês terem noção, esse vídeo, o original, antes de eu editar, tava com quase 40 minutos. E a foto que eu usei de referência foi do Yeonjun, do Tomorrow by Together, que é um grupo de K-pop que eu amo. Eu vou deixar o link do pin aqui na descrição, que eu peguei do Pinterest. E eu vou deixar a fotinho aqui no canto da tela para vocês verem também a foto. Os materiais que eu usei para fazer esse vídeo foram uma lapiseira 07, que é essa que eu tô usando, que é a lapiseira da atriz, o nome dela é Chroma. E eu amo muito essa lapiseira porque ela é muito macia. E eu também usei esse sketchbook, que na verdade não é um sketchbook, era um bloco A3 da Canson, com gramatura 200, acho. E eu cortei as folhas no meio, porque eu também não gosto de desenhar, tipo, em papel muito grande. E eu mandei encadernar, porque eu também não gosto de desenhar em folha solta. Eu prefiro desenhar em sketchbook, essas coisas, porque eu sou muito bagunçada e eu acabo perdendo as folhas se eu deixar elas soltas por aí. Então, eu mandei encadernar ele e é isso. No começo do vídeo, eu não tava muito feliz com o desenho, porque eu achava que o esboço não tava muito parecido com o Yeonjun. Mas, conforme eu fui fazendo e arrumando alguns detalhes, ele foi ficando mais parecido e eu fui me empolgando mais com o desenho. E é o que todo mundo fala, né? Você tem que confiar no processo que dá certo. Algumas vezes, porque muitas vezes podem não dar certo. Mas quando eu comecei esse desenho, eu tava com a expectativa muito baixa. Eu tava fazendo só por fazer mesmo. E eu não achei que ia ficar legal nem nada. E no final ficou legal, ficou bem melhor do que eu esperava. E é muito bom quando você vai começar um desenho sem expectativa nenhuma e você sempre acaba se surpreendendo no final, que fica melhor do que você achou que ficaria. E depois que o esboço estava pronto, mais ou menos, eu defini as áreas das sombras, que é o que eu tô fazendo agora, que vocês estão vendo agora. E eu passei a lapiseira bem fraquinha, só pra marcar mesmo onde ia ficar as sombras e os pontos de luz. E depois eu passei mais forte em alguns lugares para definir melhor a sombra e as feições dele. Eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas assim, eu tava sofrendo um pouco, sofrendo muito na verdade, para fazer esse nariz dele, que eu não tava acertando, mas de jeito nenhum. Mas, conforme eu fui fazendo o desenho, como eu falei, confiei no processo, eu consegui arrumar o nariz dele e aí ficou bonitinho, ficou certinho e deu tudo certo no final. E depois que eu defini onde iam ficar as áreas das sombras, eu fui construindo os valores tonais a partir daí. Então eu defini onde ia ficar mais escuro e onde ia ficar menos escuro. Eu não sei direito como explicar isso, mas as sombras mais escuras, basicamente, que eu quis dizer. Onde elas iam ficar no rosto dele. E agora eu vou começar a fazer o contorno. E depois eu vou passar para os detalhes, fazer os olhos, nariz, boca, até o desenho tá completo, basicamente. E eu já não tenho mais ideia do que falar, então eu vou falar basicamente de onde eu pego inspiração para fazer o meu estilo de desenho, em que artistas eu me inspiro e essas coisas, porque eu achei esse desenho, o traço muito parecido com o da Chris Hong, e se vocês me acompanham no canal, vocês sabem que eu amo os desenhos dela, que eu sempre estudo os desenhos dela, e eu tentei fazer meio que parecido, porque eu gosto muito do traço e eu queria pegar isso e incorporar no meu estilo. E também tem outros artistas que eu gosto muito, a Humid Peach,
não sei como pronunciar isso, mas ela é uma artista russa e os desenhos dela são perfeitos e a anatomia dela, assim, é muito boa. E eu não tinha reparado, mas eu tenho um pouco de influência do traço dela também. Eu acho que é uma mistura das duas. Eu vou deixar o link do Instagram das duas aqui na descrição, do canal do YouTube também, porque as duas têm canal no YouTube. E é isso aí. Ah, eu também gosto muito do jeito que a Chris Hong mescla as sombras. Tipo, ela não faz o contorno no desenho todo, ela faz só em algumas partes e mistura as cores, ou quando é preto e branco, mistura as sombras. Eu não sei se deu pra entender muito bem, mas eu gosto muito do jeito que ela faz isso. Tem outra artista que eu também gosto muito, mas o traço dela é muito diferente do meu. Mas é muito satisfatório ver os vídeos do YouTube dela desenhando. Eu acho muito fofo o estilo de desenho dela, que é a Andiápolis. Eu também vou deixar o Instagram e o canal do YouTube dela aqui na descrição. E eu fiquei muito em choque que eu descobri que ela não é tão conhecida assim, porque assim, as artes dela são perfeitas. É mais no estilo cartoon e ela usa muito aquarela e muito guache. E, assim, simplesmente perfeitas. E, assim, tem muitos outros artistas que eu gosto também, mas essas três são as que eu mais me inspiro. E eu acho os estilos de desenho delas muito diferentes um do outro. Eu gosto de pegar coisinhas que me chamam a atenção no estilo de desenho de cada uma e mesclar no meu. E acho que é assim que eu desenvolvi o meu estilo de desenho. E até pouco tempo atrás, eu não tinha reparado que eu tinha um estilo assim, que tinha características específicas do meu desenho. Porque pra mim eu não tinha um estilo de desenho. Eu só desenhava, entendeu? E foram as pessoas que foram me falando: nossa, seu estilo de desenho é muito único, seu estilo de desenho é muito bonito, essas coisas. E aí que eu fui reparando o que era o meu estilo. Eu não sei como explicar isso direito, mas basicamente foi com o tempo que eu fui desenvolvendo, foi com as referências visuais que eu tenho e estudando os artistas que eu gosto. E praticamente foi isso. E quando eu comecei a desenhar, eu já queria rápido desenvolver um estilo próprio e essas coisas, mas com o tempo que eu fui percebendo que para você desenvolver um estilo próprio, primeiro você tem que aprender os fundamentos básicos, depois você pega a referência visual do que você gosta, vai estudar artista que te chama atenção, e aí com o tempo você vai desenvolvendo um estilo de desenho. Não tem uma fórmula para você desenvolver rápido. Tem que ser com prática e com tempo. E eu acho que todo mundo que desenha tem um estilo de desenho próprio, porque o seu desenho nunca vai ser igual ao de outra pessoa, mesmo usando a mesma referência, mesmo desenhando a mesma foto, os mesmos detalhes, tudo. Cada um vai desenhar de um jeito. Então, com o tempo, você vai desenvolvendo esse estilo e vai adaptando e vai mudando se você quiser. Tem que confiar no processo, como eu disse no começo do vídeo. E com calma, estudar bastante, os artistas que você gosta, referências visuais, tudo é referência visual. Então, com o tempo, você vai desenvolver esse estilo. Então, gente, eu já não sei mais sobre o que falar e eu vou deixar vocês então com o resto do meu desenho, que já tá acabando. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, comenta, compartilha. Deixa nos comentários se você gostou de vídeo assim, se vocês querem que eu fale sobre algum outro tema específico. E acho que é só. Muito obrigada mesmo se vocês viram até aqui. Eu gostei muito de fazer esse desenho. E eu espero que vocês tenham gostado também de desenhar comigo ou só de ver o meu processo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, galera!